Eu não deveria ter saído da estrada principal. Sabia disso no instante em que o sinal do celular desapareceu e o GPS congelou na tela, mostrando apenas uma linha cinza sem nome. Mesmo assim, continuei dirigindo. A estrada secundária era estreita, mal iluminada, cercada por mato alto e árvores tortas que avançavam em direção ao asfalto, como se tentassem engolir o caminho pouco a pouco. Era quase meia-noite. O céu estava completamente encoberto, sem estrelas, sem lua. Apenas uma escuridão pesada, iluminada ocasionalmente pelos faróis do carro. O silêncio era estranho demais para uma estrada rural. Nenhum inseto, nenhum animal, nenhum outro veículo. Só o som constante do motor e da minha própria respiração. Depois de alguns quilômetros, vi a primeira construção. Uma casa simples, de madeira escurecida pelo tempo, com janelas abertas e sem qualquer sinal de luz. Passei devagar, observando. Não havia cercas, não havia carros, não havia sinais de abandono recente. Tudo parecia antigo demais, esquecido demais. Logo depois, vieram outras. Casas alinhadas dos dois lados da estrada, formando algo que claramente já tinha sido um vilarejo. O asfalto deu lugar a uma rua de terra batida, e uma placa enferrujada surgiu à direita. As letras estavam quase legíveis, comidas pelo tempo, mas consegui distinguir um nome parcialmente apagado. Nunca ouvi falar daquele lugar. Estacionei o carro sem saber exatamente por quê. Talvez cansaço, talvez curiosidade, talvez aquela sensação incômoda de que, se eu fosse embora sem entender onde estava, algo ficaria pendente. Ao sair do carro, o ar parecia diferente, mais frio, mais denso. O cheiro lembrava poeira antiga, madeira velha e algo levemente metálico. O vilarejo estava completamente silencioso, mas não de forma tranquila. Era um silêncio atento, como se o lugar estivesse consciente da minha presença. Comecei a andar devagar pela rua principal. As casas estavam vazias, mas não destruídas. Portas fechadas, algumas entreabertas. Dentro, era possível ver móveis cobertos por camadas grossas de poeira, quadros tortos nas paredes, objetos deixados para trás como se as pessoas tivessem saído com pressa demais para se despedir. Não havia sinais de saque. Isso me incomodou mais do que se tudo estivesse quebrado. No centro do vilarejo, encontrei uma pequena praça. Havia um poço de pedra no meio, coberto por uma tampa de madeira rachada. Ao redor, bancos antigos, uma construção maior ao fundo, que parecia ter sido uma igreja ou um salão comunitário. Foi ali que senti pela primeira vez que eu não estava sozinho. Não ouvi passos. Não vi movimento algum. Mas tive a certeza absoluta de que havia algo me observando de dentro das casas, por trás das janelas escuras. Meu corpo reagiu com um arrepio lento, subindo pela espinha até a nuca. Aproximei-me do poço. Ao olhar para dentro, senti um cheiro mais forte subir, vindo das profundezas. Não era apenas um poço seco. Havia algo lá embaixo, algo antigo, algo que parecia respirar no escuro. Quando me afastei, percebi marcas no chão da praça, símbolos desenhados na terra, quase apagados pelo tempo, formando círculos imperfeitos ao redor do poço e da construção maior. O mesmo padrão se repetia, como se aquele espaço tivesse sido usado muitas vezes para algo específico. Um vento frio atravessou o vilarejo. Portas bateram sozinhas em diferentes pontos da rua. Não todas de uma vez, mas em sequência, como se alguém estivesse passando por elas. Meu coração acelerou. Dei alguns passos para trás, olhando em volta, tentando identificar qualquer sinal de vida. Foi então que ouvi um som baixo, distante, vindo do interior da construção maior. Não era música. Não era fala comum. Era um murmúrio contínuo, antigo, repetitivo, como uma reza dita por vozes que não precisavam mais respirar. Eu deveria ter ido embora naquele momento. Mas, em vez disso, caminhei em direção ao som, porque o vilarejo não estava vazio. Ele apenas estava esperando. A porta da construção central estava apenas encostada. Empurrei com cuidado, sentindo a madeira ceder sob meus dedos. Ela rangeu baixo, como se aquele som tivesse ficado preso ali por décadas, esperando alguém libertá-lo. Assim que entrei, o ar mudou de forma brusca. O cheiro era mais forte, mais antigo. Poeira,
Mofo e algo que lembrava terra molhada misturada com cinzas. A luz dos faróis do carro não alcançava aquele ponto. Usei a lanterna do celular, mesmo com a bateria já perigosamente baixa. O feixe de luz revelou um salão amplo, com teto alto e vigas de madeira escurecidas. Fileiras de bancos estavam alinhadas, todas voltadas para o mesmo ponto, um altar de pedra ao fundo. Aquilo definitivamente não era uma igreja comum. As paredes estavam cobertas por marcas gravadas diretamente na madeira. Símbolos semelhantes aos que eu havia visto na praça, mas mais detalhados, mais fundos, como se tivessem sido entalhados com pressa e obsessão. Alguns se repetiam dezenas de vezes, formando padrões circulares que me causavam um desconforto difícil de explicar. Caminhei devagar entre os bancos. O chão rangia sob meus pés, e cada passo parecia alto demais naquele silêncio pesado. Em alguns bancos, encontrei objetos deixados para trás, velas derretidas até a base, pedaços de tecido escuro, recipientes de barro com resíduos endurecidos no fundo. Tudo indicava que aquele lugar havia sido usado até o último momento. No altar, havia algo diferente. Uma pedra vertical, irregular, cravada no chão, coberta por marcas profundas e manchas escuras que o tempo não conseguiu apagar. Ao redor dela, o piso estava mais gasto, como se muitas pessoas tivessem se ajoelhado ali repetidas vezes. Aproximei-me, sentindo o coração acelerar. Foi então que percebi que o murmúrio não vinha do salão. Ele vinha debaixo do chão. Um som abafado, constante, subindo pelas tábuas como uma respiração coletiva. Não eram vozes individuais, mas algo unificado, ritmado, antigo. Fechei os olhos por um segundo, tentando me convencer de que era apenas o vento passando por algum espaço oco. Mas o chão vibrou levemente sob meus pés. Abri os olhos de imediato. Atrás do altar, encontrei uma pequena porta de madeira, quase invisível, embutida na parede. Estava trancada apenas por um ferrolho enferrujado. Quando toquei nele, senti um frio intenso atravessar minha mão, como se metal tivesse sido retirado de um lugar sem luz ou calor. Destranquei. A porta revelou uma escada estreita que descia para a escuridão. O cheiro vindo de lá era ainda pior. Umidade, terra e algo que lembrava carne antiga, embora não conseguisse identificar exatamente o que era. Desci os degraus com cuidado. A cada passo, o murmúrio ficava mais claro. Não como palavras compreensíveis, mas como uma entonação repetitiva, uma cadência ritualística. A escada terminava em um corredor subterrâneo, escavado diretamente na terra, reforçado com tábuas e pedras. As paredes estavam cobertas pelos mesmos símbolos. Aqui, porém, eles pareciam mais recentes. No fim do corredor, havia uma câmara circular. No centro, um buraco profundo, muito semelhante ao poço da praça, mas maior. Cordas grossas estavam presas a ganchos ao redor, e o chão estava marcado por trilhas irregulares, como se algo pesado tivesse sido arrastado muitas vezes até ali. A lanterna iluminou o interior do buraco apenas parcialmente. Lá embaixo, não vi fundo, mas senti movimento. Um deslocamento lento, pesado, como se algo estivesse se reorganizando-no. Escuro, reagindo à minha presença. O murmúrio cessou de repente, substituído por um silêncio tão absoluto que meus ouvidos chegaram a zumbir. Foi quando percebi que eu não estava mais sozinho no salão acima. Ouvi passos, muitos, arrastados, descompassados, vindo da direção da entrada principal. Sombras começaram a se projetar na parede do corredor, alongadas, deformadas pela luz fraca da lanterna. Apaguei a luz instintivamente. Fiquei imóvel, respirando o mais devagar possível, enquanto os passos se aproximavam. Vozes baixas surgiram, murmurando palavras que eu não entendia, mas cujo tom carregava devoção e expectativa. Eles estavam voltando, e eu estava exatamente onde não deveria estar. Continuei escondido na escuridão do corredor, com o corpo rígido e a respiração controlada à força. As vozes acima de mim se multiplicavam, preenchendo o salão com um som baixo, quase reverente. Não era uma conversa comum. Cada palavra parecia seguir um ritmo específico, como parte de algo ensaiado por gerações. Arrisquei um olhar pelo corredor. Pelo vão da escada, vi pessoas entrando no salão. Usavam roupas simples, antigas, manchadas pelo tempo.
Muitos tinham o rosto coberto por panos escuros, outros exibiam a pele marcada por símbolos semelhantes aos gravados nas paredes. Andavam lentamente, em silêncio absoluto, formando um círculo ao redor do altar. Nenhum deles parecia vivo do jeito que eu esperava. Os movimentos eram rígidos, quase mecânicos, como se obedecessem a uma vontade externa. Os olhos, daqueles que consegui ver, estavam vazios demais, fixos em um ponto que não era o mundo ao redor. Eles começaram o ritual. As vozes se uniram em um canto profundo, vibrando no ar subterrâneo. O som descia pelas escadas e atravessava o corredor, fazendo o chão tremer de leve sob meus pés. Senti o buraco atrás de mim reagir. Algo se mexeu lá embaixo. Um som úmido, pesado, como terra sendo deslocada por algo grande demais para aquele espaço. O ar ficou mais frio. As paredes pareciam suar umidade fresca, e os símbolos começaram a refletir a pouca luz de forma irregular, como se estivessem se movendo. Aproximei-me novamente do buraco, contra todo o instinto. O que vi não tinha forma definida. Era uma massa de sombras e volumes que se rearranjavam lentamente, como se estivesse tentando lembrar qual aparência deveria ter parte e se alongavam. Outras afundavam novamente na escuridão. Às vezes, algo parecido com um membro surgia, apenas para desaparecer em seguida. Não havia olhos visíveis, mas eu tinha certeza de que aquilo me percebia. O canto acima se intensificou. Alguns dos cultistas se ajoelharam, outros ergueram os braços em direção ao chão, como se oferecessem algo invisível. O buraco respondeu com um movimento mais brusco. A coisa começou a subir. Não completamente, mas o suficiente para que eu percebesse que ela usava as paredes como apoio, pressionando a terra com uma força absurda. Raízes se partiram. Pedras caíram. Um cheiro antigo, profundo, tomou o corredor. Foi então que um deles me viu. Um cultista se afastou do círculo e se aproximou da escada. Seus olhos encontraram os meus por um segundo longo demais. Não houve surpresa, apenas reconhecimento. Ele abriu a boca e gritou. O canto cessou de uma vez. Todos se viraram na minha direção. O silêncio que se seguiu foi quebrado apenas pelo som da coisa no buraco, que agora se movia com urgência. Corri. Subi a escada com o corpo em pânico, empurrando qualquer um que surgisse no meu caminho. Mãos frias agarraram minha roupa, meus braços, tentando me puxar de volta. Ouvi o som de algo pesado emergindo atrás de mim, arrastando-se pela terra. Consegui alcançar o salão e atravessei os bancos em disparada. O ar parecia mais denso, como se o próprio espaço resistisse à minha fuga. As portas se fecharam sozinhas à frente de alguns cultistas, enquanto outras se abriam para eles, guiando-os com precisão. Saí para a praça quase sem equilíbrio. Atrás de mim, o vilarejo inteiro parecia acordar. Luzes fracas surgiram dentro das casas. As mesmas vozes ecoavam agora por todos os lados, se espalhando pelas ruas. E, acima de tudo, senti. A coisa não estava mais presa ao buraco. Ela estava seguindo. Corri pela rua principal sem olhar para trás. O vilarejo parecia diferente agora, como se tivesse se reorganizado enquanto eu estava dentro da construção. As casas, que antes pareciam imóveis, agora davam a sensação de se inclinar levemente em minha direção. As sombras se moviam nas paredes, acompanhando meus passos com atraso, como reflexos imperfeitos. Alcancei o carro ofegante. Entrei às pressas, girando a chave com as mãos trêmulas. O motor demorou a responder, engasgando antes de finalmente ligar. Dei marcha a ré e acelerei, jogando o carro de volta para a estrada de terra. Mas algo estava errado. A estrada não era mais a mesma por onde eu havia chegado. O caminho parecia se estender além do que deveria, curvando-se de forma sutil, como se estivesse evitando um ponto específico. Dirigi por minutos que pareceram horas, passando pelas mesmas casas repetidas vezes. O vilarejo não acabava. Pelo retrovisor, vi figuras surgirem entre as construções. Não corriam, apenas caminhavam, confiantes, sabendo que eu não tinha para onde ir. Algumas carregavam tochas apagadas, outras seguravam objetos antigos que eu preferia não identificar. Então senti o impacto. O carro sacudiu violentamente, como se tivesse passado sobre algo pesado. Freiei bruscamente e desci, com o coração batendo no limite. O farol iluminou a estrada à frente. O poço. Ele estava ali, no meio do caminho.
A mesma estrutura de pedra da praça, agora surgindo onde não deveria existir. Ao redor dele, os símbolos estavam mais definidos, mais profundos, como se tivessem sido feitos naquele instante. Um som grave ecoou de dentro. A coisa começou a emergir. Ela não se arrastava como antes. Agora parecia ter aprendido a usar o espaço ao redor. Parte de sua massa se estendiam pelo chão, outras se erguiam, sustentadas por estruturas que lembravam membros, mas não seguiam nenhuma anatomia conhecida. As casas ao redor vibravam levemente. As portas se abriram uma a uma, revelando os cultistas posicionados em semicírculo. Todos observavam em silêncio absoluto, como se aquele momento fosse o ápice de algo esperado há muito tempo. Sentia um peso enorme no peito. Não era apenas medo. Era a sensação de que aquele lugar não permitia testemunhas. Que qualquer um que visse aquilo se tornava parte do ciclo, quer quisesse ou não. A coisa se aproximou. Não tocava o chão o tempo todo. Em alguns momentos, parecia deslizar pelo ar, distorcendo o espaço ao redor. Onde passava, o chão escurecia, e os símbolos se acendiam com uma luz opaca, sem fonte definida. Os cultistas começaram a entoar novamente. Não mais um canto coletivo, mas uma repetição lenta de uma única frase, dita em uníssono. Não compreendi as palavras, mas entendi o significado. Aquilo não estava ali para me matar. Estava ali para me marcar. Recuei até sentir o carro nas costas. Não havia mais estrada, não havia mais direção. Apenas o vilarejo, o poço e a coisa que agora ocupava quase toda a praça. Quando ela parou diante de mim, percebi que sua superfície refletia fragmentos do lugar. Casas, árvores, pessoas. Tudo distorcido, como lembranças mal preservadas. Ela se inclinou e, naquele instante, senti algo se mover dentro de mim, como se uma porta antiga tivesse sido aberta à força. Não sei exatamente como consegui escapar. Lembro apenas de estar no carro novamente, com o motor ligado e o vilarejo ficando para trás no retrovisor. A estrada finalmente parecia seguir em linha reta, sem curvas impossíveis, sem repetição. Dirigi sem parar, sem olhar para os lados, até o céu começar a clarear. Quando o sol nasceu, o vilarejo já não existia. No lugar onde eu esperava encontrar a estrada de terra, havia apenas mata fechada, árvores densas, intocadas, como se nenhum caminho tivesse passado por ali em décadas. Parei o carro e desci, tentando entender se tudo aquilo tinha sido um delírio causado pelo cansaço. Mas eu sabia que não tinha sido. O silêncio da floresta era diferente agora. Familiar demais. Atento demais. Voltei para a cidade ainda naquele dia. Pessoas, barulho, luzes. Tudo parecia normal, mas eu não me sentia parte de nada daquilo. Em alguns reflexos, tive a impressão de ver símbolos se formando por um segundo na minha pele, desaparecendo logo em seguida. À noite, comecei a sonhar. Sonhos sempre iguais. Eu estava no vilarejo, de pé diante do poço, enquanto a coisa se movia lentamente abaixo de mim. Não tentava subir. Apenas esperava, como se soubesse que o tempo estava do seu lado. Os sonhos começaram a invadir o dia. Às vezes, sentia o chão vibrar levemente sob meus pés, mesmo em lugares onde isso não fazia sentido. Outras vezes, o ar ficava pesado do nada, trazendo aquele cheiro antigo de terra e cinzas. Foi quando percebi algo pior. As pessoas ao meu redor começaram a me observar de forma estranha. Não por muito tempo. Apenas olhares rápidos, quase involuntários. Algumas repetiam frases sem perceber, usando a mesma entonação que ouvi no vilarejo. O culto não estava preso àquele lugar. Ele precisava de testemunhas. Hoje, evito estradas secundárias. Evito lugares que não aparecem em mapas. Mas sei que não importa. A marca que a coisa deixou em mim não pertence ao corpo. Pertence à memória. E enquanto eu lembrar do vilarejo, enquanto alguém ouvir essa história, ele continua existindo em algum lugar entre as estradas esquecidas. Se você algum dia se perder à noite e encontrar um lugar que parece vazio demais, não entre. Eles ainda estão reunidos. E agora, você também sabe o caminho. Se essa história te deixou desconfortável, apoie o canal deixando o like e se inscrevendo para não perder as próximas noites de terror. Compartilhe nos comentários se você teria entrado nesse vilarejo ou se teria fugido ao primeiro sinal.
A história 2 já vai começar, e ela prova que alguns lugares não precisam existir para encontrar você. A mata estava fechada demais. Mesmo para quem já tinha experiência com trilhas difíceis, aquele lugar parecia rejeitar nossa presença. As árvores cresciam próximas umas às outras, com raízes expostas cruzando o chão como armadilhas naturais. A luz do dia mal atravessava a copa, criando um ambiente sempre escuro, sempre abafado. Éramos 4. Estávamos naquela região há 2 dias, mapeando uma área pouco explorada, quando começamos a perceber que o silêncio estava errado. Não era a ausência de sons comuns da floresta. Era algo mais preciso, como se os ruídos estivessem sendo contidos. Foi então que ouvimos a voz. Não vinha de longe. Estava perto demais. Uma voz humana, baixa, murmurando frases desconexas, misturando palavras que não faziam sentido juntas. Parecia alguém conversando consigo mesmo, mudando o tom no meio das frases, às vezes rindo, às vezes sussurrando. Paramos imediatamente. Seguimos o som com cautela, afastando galhos e cipós até encontrar uma pequena clareira. No centro dela, sentado sobre uma pedra coberta de musgo, havia uma pessoa. Era um homem, ou pelo menos parecia ser. Estava extremamente magro, com roupas rasgadas e sujas, cabelo longo e emaranhado, pele coberta por marcas de terra e arranhões antigos. Ele balançava o corpo para frente e para trás, olhando para o chão, falando sozinho. Quando nos aproximamos, ele levantou a cabeça de repente. O olhar dele era o que mais incomodava. Não havia medo, não havia alívio, apenas uma tensão exagerada, como se estivesse tentando enxergar algo além de nós. Ele sorriu de forma irregular e disse algo que não combinava com a situação. Vocês chegaram cedo demais. Ninguém respondeu. Tentamos falar com calma. Perguntamos se ele estava perdido, há quanto tempo estava ali. Ele respondeu com frases quebradas, misturando tempos verbais, às vezes falando como se estivesse lembrando de algo, às vezes como se estivesse prevendo. Disse que a mata não gostava de barulho. Disse que andar em linha reta era um erro. Disse que à noite a floresta ficava mais apertada. Enquanto falava, fazia coisas estranhas. Alinhava folhas no chão em padrões circulares. Parava no meio da frase para escutar o nada. Às vezes tocava o próprio peito, como se estivesse conferindo se algo ainda estava ali. Quando sugerimos levá-lo conosco, ele riu. Riu como quem escuta uma piada antiga demais. Vocês não estão levando ninguém, disse. Vocês estão sendo levados. O vento atravessou a clareira naquele instante, e a floresta respondeu com um movimento lento das copas, como um suspiro coletivo. Foi ali que percebi algo que me gelou por dentro. Ele não parecia perdido. Parecia exatamente onde precisava estar. E nós tínhamos acabado de entrar no lugar errado. Decidimos seguir juntos. Não porque confiássemos nele, mas porque deixá-lo sozinho naquele lugar parecia errado. O homem se levantou sem dificuldade, apesar do corpo frágil, e começou a andar antes mesmo de indicarmos a direção. Não perguntou para onde iríamos. Apenas seguiu, como se já soubesse. A mata fechou atrás de nós. Galhos que havíamos afastado minutos antes estavam novamente no lugar, dificultando o retorno. O ar ficou mais pesado, mais quente, e o cheiro de terra molhada se intensificou. Ele caminhava à frente, desviando de raízes buracos sem olhar para o chão. Em certo momento, parou de repente. Ajoelhou-se e pressionou a mão contra a terra. Ficou assim por alguns segundos, imóvel, como se estivesse ouvindo algo. Depois, levantou e disse, com naturalidade, aqui não, aqui eles passam. Não explicou quem eram eles. Seguimos em silêncio. A cada parada, ele murmurava frases que não se conectavam, alternando entre conselhos estranhos e comentários sem sentido aparente. Disse que não devíamos olhar muito tempo para lugares vazios, que a floresta lembrava de quem errava o caminho, que os nomes não funcionavam ali. O pior não eram as palavras, eram as ações. Às vezes ele se afastava alguns metros da trilha improvisada e reaparecia logo depois, sempre à frente de nós. Em uma dessas vezes, notei que havia símbolos riscados em árvores por onde passávamos, marcas antigas que não tínhamos visto antes, como se surgissem depois que ele tocava o lugar. Quando paramos para descansar,
Ele se sentou perto demais de um dos exploradores. Se começou a repetir frases que ninguém tinha dito em voz alta. Medos, pensamentos, lembranças pessoais. Quando questionado, apenas sorriu e disse que a mata sussurrava essas coisas. À noite, montamos um acampamento improvisado. Ele se recusou a se aproximar do fogo. Ficou sentado à margem da luz, observando a escuridão entre as árvores. Em certo momento, começou a falar mais alto, como se conversasse com alguém invisível. Disse que o caminho de volta não era mais o mesmo. Disse que o chão estava mais fino. Disse que alguns de nós não tinham sombra suficiente. Quando dormi, tive a sensação de estar sendo observado por dentro do sonho. Acordei com ele agachado perto de mim, olhando meu rosto de muito perto. Não tocou em mim. Apenas sussurrou algo que me fez gelar. Ela já sabe seu nome. Levantei num pulo, mas ele já estava de pé, andando em direção às árvores, como se nada tivesse acontecido. Naquela noite, ninguém dormiu direito. E, pela primeira vez, considerei seriamente que encontrar aquela pessoa não tinha sido um acaso. Tinha sido um convite. Amanhã não trouxe alívio. A floresta estava ainda mais silenciosa do que no dia anterior. Nenhum inseto, nenhum pássaro. Apenas o som abafado dos nossos próprios movimentos. O homem já estava acordado quando abrimos os olhos, em pé, observando as árvores como se acompanhasse algo se deslocando entre elas. Um dos exploradores não estava no acampamento. No começo, pensamos que ele tivesse se afastado para procurar um lugar melhor para observar o terreno. Mas o tempo passou e não houve resposta aos chamados. O homem inclinou a cabeça, escutando, e comentou de forma distraída. Ele pisou onde não devia. Seguimos o rastro. A vegetação estava marcada por galhos quebrados, mas não havia sinais de luta. Apenas pegadas confusas, indo em direções diferentes, como se a pessoa tivesse andado em círculos antes de desaparecer completamente. Em certo ponto, as marcas simplesmente cessavam. O homem ajoelhou-se novamente. Tocou a terra com as duas mãos, fechou os olhos. Murmurou algo que soava como um pedido, ou talvez uma desculpa. Quando se levantou, havia algo diferente em sua postura. Mais rígida, mais atenta. Disse que a mata estava acordada agora. Enquanto avançávamos, começamos a notar movimentos periféricos entre as árvores. Não figuras claras, mas deslocamentos sutis, sombras que se moviam fora de sincronia com o vento. Sempre que alguém tentava focar o olhar, não havia nada. O homem sorria sempre que isso acontecia. Em certo momento, ele parou e apontou para um espaço vazio entre duas árvores grossas. Não havia nada ali. Ainda assim, ele começou a falar, como se dirigisse a alguém. Ele é novo. Ele ainda escuta vocês. Depois virou-se para nós e completou. Nem todos aprendem a ouvir rápido. O segundo desaparecimento aconteceu pouco depois. Um grito curto ecoou à esquerda, seguido por um silêncio abrupto. Corremos na direção do som, mas encontramos apenas o equipamento espalhado pelo chão, cuidadosamente organizado, como se alguém tivesse parado ali por vontade própria. O homem se aproximou, agachou-se e agitou um dos objetos fora do lugar. Ela não gosta de bagunça, disse. O pânico começou a se espalhar entre nós. Perguntamos o que ele queria dizer com aquilo. Ele respondeu com frases fragmentadas, alternando entre passado e presente. Disse que tinha sido igual no começo, que também tentaram ir embora, que alguns demoraram mais para entender. Foi quando percebi algo que me fez sentir um vazio no estômago. As pegadas dele não apareciam mais no chão. Andava à nossa frente, mas não deixava marcas, nem na terra fofa, nem na lama. Era como se não estivesse completamente ali. Quando confrontamos, ele apenas tocou o próprio peito e disse: "Eu já fui encontrado." Naquele instante, ouvi algo se mover muito perto. Não atrás, não à frente, ao redor. A floresta parecia respirar em conjunto, e eu tive a certeza de que não estávamos mais sendo observados por uma coisa só. Havia muitos, e todos sabiam exatamente onde estávamos. Tentamos mudar de direção. Decidimos ignorar qualquer orientação do homem e seguir em linha reta, forçando passagem pela vegetação mais densa. A ideia era simples: manter um rumo constante até encontrar um rio, uma clareira, qualquer sinal de saída. Não funcionou.
A floresta começou a se repetir. As mesmas árvores tortas, as mesmas raízes expostas. Uma pedra coberta de musgo que jurávamos já ter passado antes surgiu novamente à nossa frente. O ar ficou mais abafado, quase irrespirável, e o silêncio passou a pressionar os ouvidos. O homem caminhava atrás de nós agora. Não tentava liderar, não tentava fugir. Apenas observava, com um leve sorriso cansado, como alguém que já conhece o resultado. Em certos momentos, ele sussurrava coisas para si mesmo, frases desconexas que pareciam respostas a perguntas que não ouvimos. Ela não gosta quando tentam sair sozinhos. Ela prefere quando escolhe. Paramos exaustos. Foi então que percebemos que o som dos nossos passos havia mudado. O chão estava mais macio, quase instável, como se estivesse cedendo levemente sob o peso do corpo. Ao olhar para trás, vi que nossas pegadas desapareciam poucos segundos depois de serem feitas. A mata estava nos apagando. Um dos exploradores começou a chorar em silêncio. O homem se aproximou dele. Com um cuidado estranho, colocou a mão em seu ombro. Falou em um tom quase gentil. Assim dói menos. Antes que pudéssemos reagir, algo se moveu entre as árvores. Não foi rápido. Foi deliberado. Galhos se afastaram lentamente, abrindo espaço para uma presença que não se mostrava por completo. Sombras profundas se acumulavam naquele ponto, formando volumes que não combinavam com a geometria natural da floresta. Onde aquilo avançava, a luz parecia perder força, como se fosse absorvida. O explorador tentou correr. O chão cedeu sob seus pés, transformando-se em lama espessa e irregular. Raízes emergiram lentamente, envolvendo suas pernas sem força brusca, apenas impedindo qualquer avanço. O homem observava em silêncio. Não havia prazer no rosto dele, apenas aceitação. Ele se virou para mim e disse algo que ainda ecoa na minha cabeça. Eu não faço a escolha. Eu só mostro o caminho. A coisa se aproximou mais. Agora era possível distinguir partes de sua forma, como extensões longas, quase orgânicas, que se moviam entre os troncos, usando a própria floresta como corpo. Não havia rosto. Não havia centro claro. Era como se a mata inteira estivesse aprendendo a se mover de um jeito diferente. Senti algo tocar minha mente. Não foi uma voz. Foi uma sensação. Uma compreensão forçada. A floresta não caçava qualquer um. Ela esperava ser encontrada. E quem encontrava alguém como ele já estava marcado. O homem se afastou de nós. Caminhou em direção à escuridão sem deixar marcas, sem resistência. Antes de desaparecer entre as árvores, olhou para trás uma última vez. Disse apenas, agora ela já sabe vocês. A floresta se fechou com um movimento lento e inevitável. E eu percebi, tarde demais, que ele nunca foi um prisioneiro. Ele era o convite. Não sei quanto tempo fiquei correndo. A floresta já não parecia um lugar físico. As árvores surgiam próximas demais umas às outras, os troncos se curvavam em ângulos impossíveis, e o chão parecia escolher onde meus pés podiam tocar. Eu não corria para fugir da coisa. Corria porque parar significava aceitar. Em algum momento, tudo cessou. O silêncio voltou de uma vez, pesado, absoluto. A mata se abriu em uma clareira que eu não reconhecia. O ar estava mais leve ali, quase normal. O céu aparecia entre as copas, com uma cor acinzentada que indicava amanhecer. Eu estava sozinho. Cambaleei até cair de joelhos, tentando entender se aquilo era o fim ou apenas outra armadilha. Esperei por movimentos, sombras, qualquer sinal de que a floresta ainda me observava. Nada aconteceu. Horas depois, encontrei um rio. Segui o curso da água até alcançar uma estrada de terra, onde fui encontrado por equipes de resgate dias depois. Disseram que ninguém mais do meu grupo foi localizado. Disseram que aquela área não tinha trilhas registradas. Disseram que era impossível alguém ter sobrevivido ali tanto tempo. Eu concordei com tudo. Mas, à noite, comecei a entender. Os sonhos voltaram quase imediatamente. Eu estava na floresta, parado diante da clareira. E, no centro dela, estava o homem. Limpo, calmo, em silêncio. Ele me olhava como quem passa uma responsabilidade adiante. Acordava sempre com a mesma sensação de que algo estava faltando. Com o tempo, notei mudanças pequenas, mas constantes.
Comecei a perceber caminhos que outras pessoas não viam. Atalhos que pareciam óbvios apenas para mim. Lugares onde o silêncio ficava mais atento, mais concentrado. E, às vezes, eu falava coisas sem perceber. Avisos estranhos. Frases desconexas. Conselhos que ninguém pedia. Via o medo crescer nos olhos de quem me escutava, mesmo quando eu não entendia o motivo. Foi quando compreendi a verdade. A floresta não quer todos. Ela escolhe poucos. E sempre precisa de alguém para guiar os próximos. Hoje, evito regiões isoladas. Evito expedições. Evito mapas incompletos. Mas sei que não importa. Por quê? Quando alguém se perde de verdade, quando o desespero começa a abrir espaço para o silêncio, eu escuto e, às vezes, caminho até lá, não para salvar, apenas para ser encontrado. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like. Sinta-se à vontade para dar novas sugestões e deixar algum relato ou história sombria nos comentários. Até a próxima!